A era de ouro dos games. Curiosidades inacreditáveis sobre os jogos dos anos 80. Você já parou para pensar como os games dos anos 80 mudaram a cultura pop mundial? Se hoje a gente tem consoles de última geração e gráficos de cinema, é porque lá atrás, nos fliperamas e nas telas de tubo, tudo começou. Hoje, no Pop Sem Filtro, você vai conhecer curiosidades, polêmicas, bastidores e até segredos obscuros da era de ouro dos videogames. Já deixa o like, se inscreve e bora nessa viagem no tempo! Parte 1. O nascimento da febre dos arcades. Nos anos 80, os fliperamas eram o point da galera. Se você vivesse naquela época, era comum encontrar filas enormes para jogar apenas uma ficha de jogos como Pac-Man, Space Invaders e Donkey Kong. Curiosidade 1. O primeiro game a fazer sucesso mundial. Space Invaders, lançado em 1978, mas popularizado nos anos 80, foi o responsável por criar o primeiro fenômeno global dos videogames. A febre foi tão grande que o Japão teve literalmente escassez de moedas de 100 ienes. O governo precisou fabricar mais moedas para suprir a demanda. Parte 2. A invenção de personagens imortais. Curiosidade 2. Como Pac-Man foi criado por causa de uma pizza. Toru Iwatani, o criador de Pac-Man, revelou que teve a ideia do personagem enquanto comia uma pizza e reparou que a fatia faltando parecia uma boca. O objetivo era criar um jogo que atraísse também o público feminino, já que até então, os arcades eram dominados por jogos de guerra e tiro. Curiosidade 3. Donkey Kong e a origem de Mario. Antes de ser o famoso encanador que conhecemos, Mario era apenas Jumpman, o personagem que pulava barris para salvar a donzela de Donkey Kong. Curiosidade extra: o nome Mario só veio depois, em homenagem ao dono do galpão que a Nintendo alugava nos Estados Unidos da América, chamado Mario Segale. Parte 3. O crash dos videogames de 1983. Você sabia que a indústria dos videogames quase morreu em 1983? Foi o chamado crash dos videogames. A inundação de jogos de baixa qualidade, combinada com consoles demais no mercado, fez as vendas despencarem. O maior símbolo desse fracasso foi o jogo E.T., o extraterrestre, para o Atari 2600. O jogo foi tão mal feito, com bugs e sem sentido, que milhões de cartuchos encalharam. Reza a lenda, e que depois foi confirmada, que a Atari enterrou milhares de cartuchos de E.T. no deserto do Novo México. Essa história ficou guardada por anos até que em 2014 escavaram o local e encontraram os cartuchos soterrados. Parte 4. A revolução com o Nintendo Entertainment System NES. Depois do crash, foi a Nintendo que salvou a indústria em 1985 com o lançamento do NES. O Nintendo Entertainment System, com jogos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid, a empresa redefiniu o que era jogar em casa. Curiosidade 4. O código Konami nasceu nos anos 80, um dos códigos mais famosos da história dos games. Surgiu nessa época Beastar. O famoso Konami Code foi criado por um programador que achava o jogo Gradius difícil demais durante os testes. Depois, o código apareceu em dezenas de jogos da Konami, como Contra, e virou um ícone da cultura gamer. Parte 5. Música de 8 bits e os sons que viraram cultura. Se você ouviu a música tema de Super Mario Bros., sabe exatamente do que eu estou falando. Curiosidade 5. O tema de Mario foi composto por Koji Kondo. Kondo criou músicas com limitação de poucos canais de áudio, e mesmo assim, conseguiu criar melodias que até hoje todo mundo reconhece em segundos. As trilhas sonoras de games dos anos 80 acabaram inspirando DJs, rappers e produtores musicais anos depois. Até hoje vemos samples de som de 8 bits em músicas pop, EDM e hip hop. Parte 6. As polêmicas e a censura nos games. Mesmo naquela época, os games já causavam polêmica. O jogo Custer's Revenge, lançado em 1982 para Atari, ficou famoso por um motivo totalmente negativo. Ele era extremamente ofensivo e de mau gosto, com conteúdo adulto que gerou revolta de pais e organizações de direitos civis. Por outro lado, o sucesso de jogos como Punch-Out!, Double Dragon e Duck Hunt mostrava que o público queria diversão, desafio e novas experiências. E aí, qual dessas curiosidades você já sabia? Você chegou a jogar algum desses clássicos? Comenta aqui embaixo qual jogo dos anos 80 marcou a sua infância, ou que você tem curiosidade de conhecer hoje. E claro, deixa o like, se inscreve no Pop Sem Filtro
ativa o sininho, porque todos os dias tem mais um mergulho no lado obscuro e curioso da cultura pop. Valeu, e até o próximo vídeo.